Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre a Lei de Investigação Criminal. Nosso convidado é o delegado de polícia Henrique Hoffmann, especialista em Direito Penal e Processual Penal. Professor, obrigado pela presença. Como é a praxe aqui, a gente sempre começa pela trajetória dos nossos convidados. E no seu caso, como é que o direito surgiu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no Saber Direito. Bem, o meu início de trajetória ocorreu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tive a minha formação superior pela Universidade Federal de Minas Gerais e desde o ensino médio eu já sabia que eu queria cursar o curso de Direito. Por quê? Não exatamente por já saber qual carreira jurídica que eu seguiria, mas porque eu sempre tive uma afinidade com as ciências humanas, mais especificamente as ciências sociais aplicadas. Sempre gostei de ler muito, de redigir. E dentre as opções disponíveis, já de cara excluí as ciências exatas e as ciências biológicas, e dentre as ciências sociais, o direito foi o que me chamou mais atenção, inclusive pela vasta gama de possibilidades que ele poderia me oferecer. Não tinha ninguém na família? Não tinha nenhum advogado por ali? Tinha também. Não, meus pais não eram da área, mas eu tenho tios e primos que atuam, militam na área jurídica. Então, desde juiz, advogado, oficial de justiça, realmente eu tenho parentes que... Teve uma influenciazinha então aí? Sim, não sei em que medida, mas não foi talvez decisiva, mas certamente de alguma maneira deve ter me influenciado. E a questão do direito penal, como é que o senhor tomou gosto por isso? Foi na faculdade mesmo? Foi na faculdade. Não posso atribuir a um professor em especial, mas o direito penal e o direito processual penal sempre me chamaram a atenção. Eu acredito que chame a atenção da população em geral, pelo fato de estar estampado nos noticiários, no dia a dia, realmente essas notícias que têm a ver com o chamado direito penal, com o mundo do crime. Aquilo já me despertava algum interesse e quando eu fui me aprofundando em cada um dos ramos de direito, até também por exclusão, por não sentir uma afinidade com as demais áreas jurídicas, o direito penal foi o que me chamou a atenção. O senhor está como delegado de polícia no Paraná. Há quanto tempo o senhor está exercendo essa função? Eu estou lá há aproximadamente 3 anos no Paraná como delegado de Polícia Civil e também tive a oportunidade de exercer a função de delegado de polícia no Mato Grosso, num período anterior, por aproximadamente 2 anos, que totalizam aí um pouco mais de 5 anos de experiência como delegado. Nesse período, delegado, o senhor poderia citar algum caso que chamou mais a atenção, tanto pelo processo investigatório ou pela comoção pública, enfim? O que é que já veio parar na sua mão nesse período curto, relativamente curto já de carreira? Eu costumo dizer que o delegado de polícia, ele tem que ser um profissional realmente híbrido, no sentido de ter que aprender a lidar com as mais diversas misérias humanas. Cai de tudo, né? Exatamente. A delegacia de polícia é um local onde você realmente pode exercer o lado mais humano, no sentido de prestar solidariedade a vítimas e a pessoas envolvidas com crimes, e também observar o lado mais obscuro do ser humano com relação a alguns tipos de crimes que realmente são chocantes, por mais que o delegado de polícia tenha um preparo, inclusive psicológico, para isso. Então, logo nos primeiros meses de atuação, eu me recordo que eu me deparei com uma situação de estupro de vulnerável, realizada por um padrasto contra uma criança de pouco mais de 2 anos, que realmente foi uma situação bizarra e chocante. Eu pude, então, aprender na prática a ter que lidar com essa situação, controlar as emoções, porque é isso que a sociedade espera também de uma autoridade jurídica, que não se deixe influenciar, por mais bizarro que possa parecer o crime. Me parece que o que a sociedade quer é que seja aplicada a lei de uma maneira correta, sempre respeitando a Constituição e todo o ordenamento. Então, dentre diversos casos que eu poderia citar aqui, passando por crimes sexuais, por crimes violentos de homicídio, pela própria criminalidade organizada, eu já tive a oportunidade de investigar também uma organização criminosa infiltrada dentro do Poder Legislativo Municipal. Isso em Mato Grosso ou no Paraná? Em Mato Grosso, especificamente, esse caso da criminalidade dentro da Câmara de Vereadores. Mas as demais espécies de crime também no Paraná, envolvendo crimes sexuais, crimes violentos contra a vida. E me parece que é exatamente isso que a sociedade quer e que nós aprendemos e desenvolvemos essa habilidade na prática, de saber aplicar o conhecimento jurídico com objetividade, por mais difícil
que isso possa ser não se deixar envolver com as emoções humanas e fazer o que é correto e o que é justo. Como é ser delegado em uma cidade como Londrina, onde o senhor está lotado agora, que enfrenta problemas com violência já de alguns anos para cá, é uma das cidades mais importantes do sul do Brasil, é muita complicação, né, numa cidade só, né, para lidar com isso. Ser policial é um complicado lá em Londrina? Você é muito visado lá? Sim, eu acredito que na esmagadora maioria dos municípios brasileiros não é uma tarefa fácil ser policial em geral e mais especificamente delegado, que eu sempre digo que é uma carreira policial qualificada por ser também jurídica, né? Então o delegado ele exerce um cargo jurídico dentro da polícia e além de ter que desenvolver essas habilidades operacionais, policiais em sentido estrito, tem que conhecer e saber aplicar o direito nessas situações. É bastante complicado a gente perceber a evolução da criminalidade em locais que antigamente não apresentavam uma característica de cidades violentas, cidades difíceis de se viver livremente. Esse exemplo que eu posso dar do Paraná, também no Mato Grosso, infelizmente nós detectamos que há uma escalada da criminalidade de todas as espécies, não só a criminalidade violenta de rua, mas também esse crime organizado de colarinho branco, que ganhou atenção aqui no Brasil nos últimos tempos, e nós percebemos esse tipo de crime também nos municípios menores, com políticos envolvidos, com empresários, é algo que chama a atenção, torna difícil a convivência em sociedade, mas o papel da polícia judiciária, especificamente falando do delegado, é agir sempre com imparcialidade, com isenção, na medida do possível, sem se envolver emocionalmente, trabalhando muito e produzindo resultado. Eu acredito que essa é a missão constitucional da autoridade policial e também o que a própria sociedade deseja. Para a gente encerrar rapidamente o bloco, professor, no seu mestrado aí já tem a dissertação definida, o tema está definido? Sim, o outro foco meu, sempre caminhando lado a lado com a carreira de delegado, que foi a carreira que eu realmente optei ali na fase final da minha graduação, eu não comecei o curso já certo, mas no final do curso eu realmente me encantei pela carreira de delegado, foi a carreira docente. Então, desde o início da minha carreira como delegado, eu paralelamente dava aulas, sabendo que isso é muito difícil, porque a atividade policial, ela demanda muito tempo, e seguindo, então, na carreira docente, eu sempre tive a vontade de realizar a pós-graduação, já fiz 2 especializações, sempre na área de penal e processual penal e segurança pública, e agora estou concluindo meu mestrado lá pela UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, e a minha área de pesquisa é justamente investigação criminal. Eu busco ali, estou terminando a dissertação, tratar a investigação criminal, como nós procuramos abordar aqui no curso, de uma maneira democrática, filtrando a investigação pela Constituição. É a investigação que deve obediência à Constituição e não o contrário. Tá certo. Vamos ao nosso primeiro intervalo, professor? Perfeito. Saber Direito Debate volta daqui a pouquinho. Até já. O Saber Direito Debate está de volta e hoje o nosso assunto é sobre a Lei de Investigação Criminal. E quem vai falar sobre isso conosco é o delegado de polícia Henrique Hoffmann, que é especialista em Direito Penal e Processual Penal. Professor, durante a semana aqui na TV Justiça o senhor deu esse curso, né, sobre a Lei de Investigação Criminal, que é a Lei 12.830/2013. Qual foi o seu propósito na preparação dessas aulas? Bem, a Lei de Investigação Criminal, ela trata de um tema de especial relevância, não só para os concurseiros, aqueles que almejam as principais carreiras públicas, mas também para aqueles que estão na graduação, ainda tentando encontrar a sua área de afinidade, e também para todos os operadores do direito. Todas as carreiras jurídicas acabam precisando desse conhecimento. É uma lei relativamente recente e ainda pouco explorada pela doutrina e também pela nossa jurisprudência. E a intenção, ao longo de toda essa semana, foi tratar esse assunto de especial relevância, tanto na teoria como na prática, sob um viés constitucional. Ou seja, não fazer uma leitura isolada dessa lei, mas sempre buscando as referências na nossa Constituição, que é o local onde nós encontramos a definição e as diretrizes para a apuração criminal no Brasil. Tá certo. Professor, eu queria tirar algumas dúvidas em relação a esses temas, assim, porque sempre surgem, né? Polícia administrativa
polícia judiciária. Qual a diferença? Tem diferença? Tem diferença. A gente acha que polícia é tudo uma coisa só, né? Não é. Não é. É uma diferença que a população em geral às vezes não conhece, mas de extrema relevância. A polícia administrativa, regra geral, é aquela que atua para prevenir a ocorrência do crime. A polícia administrativa, portanto, exerce um papel ostensivo nas vias públicas, identificada e fardada, e busca, então, prevenir, evitar a ocorrência do delito, garantindo a ordem pública. Já a polícia judiciária é a polícia investigativa. Ela age num segundo momento, quando não foi possível evitar a ocorrência da infração penal e vai, portanto, reprimir o delito, justamente fazendo a sua apuração, colhendo todos os elementos que forem aptos a indicar a materialidade e a autoria do delito, ou seja, se o delito realmente aconteceu e quem é o responsável por ele. Ou seja, polícia militar, polícia administrativa. Exatamente. Polícia judiciária, polícia civil. Exatamente. Dentro da polícia judiciária, vale mencionar também a própria Polícia Federal, que exerce as funções no âmbito da União. Já que o senhor tocou no assunto, falando da Polícia Federal, tem gente que ainda se confunde sobre as atribuições da Polícia Civil e da Polícia Federal? Existe sim. As diferenças, elas estão lá na própria Constituição e são confirmadas também pela legislação em geral. Mas a Constituição, ela estabelece um conjunto de crimes que devem ser investigados pela Polícia Federal. E, em um resumo bem breve, a Polícia Federal ela deve investigar delitos que acabem violando interesses da União e de parcela da sua administração indireta, que seria autarquias e empresas públicas. Pode investigar também a PF alguns crimes que geram repercussão interestadual, em mais de um estado, ou internacional, entre o Brasil e um outro estado estrangeiro. Já a Polícia Civil, ela atua numa gama de crimes bem maior, porque se trata de uma atribuição residual, ou seja, tudo aquilo que não é investigado pela Polícia Federal acaba nas mãos da Polícia Civil. Um boletim de ocorrência é suficiente para a abertura de um inquérito policial? Regra geral, sim, porque a maioria dos crimes previstos na nossa legislação são de ação penal pública incondicionada. Significa que basta o fato de se comunicar a ocorrência desse delito para que a Polícia Judiciária, de ofício, já instaure um procedimento para investigá-lo e, posteriormente, o Ministério Público também haja para promover a ação penal e dê continuidade no processo. Essa é a maioria, acontece com a maioria dos delitos, mas existem também alguns tipos de delitos que são de ação penal pública condicionada, significa dizer que depende da vontade da vítima manifestada de maneira inequívoca, por meio de uma representação. Então, não bastaria um boletim de ocorrência registrado por terceira pessoa. A vítima precisa se manifestar, no sentido de que ela quer ver a persecução penal deflagrada e dando continuidade. E também nós temos, por fim, uma outra categoria de crimes, que são os crimes de ação penal privada, que também dependem da manifestação e da vontade da própria vítima. O contraditório e a ampla defesa são garantidos no inquérito? É uma questão também tormentosa e está sendo realmente debatida mais recentemente pela doutrina, porque tradicionalmente se afirmava que não havia, de maneira nenhuma, contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Para aquele nosso telespectador entender, contraditório significa basicamente ter direito à informação, saber o que está acontecendo no inquérito, enquanto a ampla defesa é uma decorrência da ciência dos atos do inquérito e significa a possibilidade de o investigado se manifestar e se defender da maneira como lhe aprouver. Ora, no inquérito policial, de fato, não há contraditório e ampla defesa de maneira ampla, como ocorre no processo. No processo, a ciência e a manifestação do imputado são obrigatórios. Não há possibilidade de ele não ter acesso, de ele não se manifestar, ainda que para assumir a autoria do crime. Já no inquérito policial, é apenas uma faculdade dada ao investigado, mas essa possibilidade existe sim, condicionada no tempo. Ou seja, depois que a diligência policial tiver sido praticada e, portanto, documentada. O que não se admite, claro, é que o investigado tenha direito de saber de antemão da diligência que vai ser realizada, porque isso representaria a ineficácia dos atos investigativos da polícia. Eu queria saber até onde vai a sua autonomia como delegado de polícia, porque a história tem exemplos de muita pressão política sobre o trabalho dos delegados.
delegados que acabam transferidos, removidos, às vezes até aposentados, devido ao interesse que está em jogo em alguns inquéritos. Existe independência de fato hoje? Como é? O senhor pode falar por dentro. Como é ser um delegado e buscar uma independência funcional? Sim, de fato, como nós trabalhamos, inclusive no curso ao longo dessa semana, doutrinariamente falando, não há nenhuma dúvida no sentido de que a independência funcional é uma garantia do cargo exercido pelo delegado, no sentido de que ele pode tomar as suas decisões de maneira fundamentada, livre de pressões de qualquer sorte. Mas, de fato, na prática, em razão talvez até de uma cultura arraigada em diversos locais pelo Brasil, há ainda tentativas de influência, principalmente política, dentro da Polícia Judiciária. Pelo fato de a Polícia Judiciária ser um órgão que pertence ao Poder Executivo e, portanto, está vinculado ao chefe do Executivo. Mas essa é uma batalha que realmente ainda tem que ser travada por mais algum tempo, até que se crie a cultura entre os brasileiros, no sentido da importância de se respeitar essa ausência de interferência com relação ao cargo. É uma garantia do cidadão, como eu costumo dizer. Quero que o senhor me responda agora sim ou não, para a gente encerrar o bloco. Quando o senhor investigou aqueles vereadores lá em Mato Grosso, sofreu esse tipo de pressão também? Por incrível que pareça, não, mas já vi muitos casos que sim. Tá certo. Vamos ao nosso segundo intervalo? Vamos lá. É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta com o Saber Direito Debate. Não saia daí. Até já. Voltamos com o Saber Direito Debate. O nosso convidado é o delegado de polícia e professor Henrique Hoffmann. E hoje, delegado, a gente está falando aí sobre lei de investigação criminal e um livro que o senhor trouxe aqui, um do qual o senhor participa, Investigação Criminal pela Polícia Judiciária. Henrique Hoffmann, Leonardo Marcondes Machado, Márcio Adriano Anselmo, Rodrigo Carneiro Gomes e Rochester, é assim que se fala? Exato. Rochester Marreiros Barbosa. O que é que o senhor pode falar da sua contribuição e também desse livro como um todo? Bem, esse livro ele surgiu como resultado da nossa participação numa coluna no Conjur. Nós temos, então, textos publicados semanalmente e trabalhamos com assuntos afetos à Polícia Judiciária e à investigação criminal. Revezamos o espaço e, como resultado das nossas pesquisas e dos nossos textos, resolvemos colocar essa contribuição doutrinária na forma desse livro. Aí nós temos uma visão nitidamente amparada na experiência profissional de cada um desses professores dentro da Polícia Judiciária, porque todos os professores são delegados de polícia também. Eu representando a Polícia Civil do Paraná, o Rochester, Polícia Civil do Rio, Leonardo de Santa Catarina e 2 delegados de Polícia Federal, Rodrigo Carneiro e o Márcio Anselmo. Então nós tentamos aí aliar a nossa experiência prática como delegados com a bagagem doutrinária que cada um tem, porque todos, como eu disse, são professores com pós-graduação e o resultado parece que foi satisfatório pelo feedback que nós temos recebido dos leitores pelo Brasil. A quem ele se destina, professor? Se destina desde o aluno da graduação, que ainda não conhece a temática, que realmente ainda há, a meu ver, uma carência de doutrina sobre investigação criminal e polícia judiciária. Então, nós tratamos aí dos diversos temas da maneira mais didática possível, passando por aquele estudante de pós-graduação que quer enfrentar o assunto de uma maneira mais profunda e também do concurseiro, especialmente aquele que almeja a carreira de delegado de polícia, porque todos esses temas certamente são temas que podem cair nos diversos certames públicos. Que outra obra o senhor indicaria, até pelo fato de ter sido importante na sua formação? Bem, eu poderia mencionar aqui também a obra Sistemas de Investigação Preliminar, do professor Auri Lopes Júnior, que nas edições mais recentes ganhou a contribuição também do professor Ricardo Gleckner. São advogados, então eles têm uma visão desse local de fala, uma visão mais garantista, e apesar de eu não concordar com 100% das teses ali colocadas, é inegável que é uma obra referência nesse assunto, investigação preliminar, porque busca tratar a investigação como eu acho que tem que ser tratada à luz da Constituição Federal, nunca o inverso, nunca a gente tentando adaptar a Constituição às investigações, mas sim a apuração criminal sob um viés que trate o investigado como um sujeito de direitos.
O que a gente pode demonstrar para as pessoas aqui, ainda relacionado ao tema da sua aula, princípio da insignificância? O que é isso? Outro tema tormentoso, e na minha opinião, na verdade, não deveria ser, porque para mim me parece muito claro a possibilidade, a necessidade de aplicação desse princípio, desde a fase inicial da persecução por meio do delegado. Esse princípio, ele na verdade, exclui o próprio crime. Quando um fato é considerado insignificante, ele não é criminoso. O exemplo mais evidente de aplicação desse postulado ocorre no crime de furto. Quando é subtraída, por exemplo, uma coisa com um valor ínfimo, que não chega sequer a 1/3 do salário mínimo, e aquele indivíduo suspeito, ele não possui qualquer mácula na sua vida pregressa. Então vamos imaginar o furto de uma barra de chocolate, de um grande supermercado, uma força econômica. Esse fato, apesar de não ser uma conduta lícita, no âmbito penal, ele não vai ser considerado crime. A ideia é que o direito penal ele tem que ser sempre a última ratio, a última esfera de atuação do direito. Antes, para as condutas menos lesivas, nós temos que nos valer dos demais ramos do direito. Uma conduta como essa poderia perfeitamente ser resolvida no âmbito civil, por meio de uma reparação civil. Então, a ideia é que o princípio da insignificância, como ele exclui o crime, ele exclui o delito para todos os operadores do direito. Não possui o delegado a obrigação de prender alguém por um fato que não é criminoso, para que essa pessoa seja submetida a um inquérito e a um processo temerários, acabe passando alguns dias, meses ou anos preso, para futuramente acabar ser absolvido. E um exemplo está aqui no próprio STF, que por vezes acaba tendo que julgar esse tipo de bagatela, como um furto de uma galinha, furto de um par de sandálias. Eu não estou exagerando, são casos que vêm parar no Tribunal Constitucional e me parece que há alguma coisa errada aí. Nós precisamos resolver isso justamente lá no início da persecução penal, por meio da aplicação pelo delegado. Da insignificância, vamos ao indiciamento complexo. O que é isso? Indiciamento complexo é um termo novo que eu tive a felicidade de ajudar a conceber. Se trata do indiciamento feito naquela autoridade que detém foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado. E o entendimento atual dos tribunais, que respeitosamente eu até discordo, é que para se indiciar uma autoridade que detenha foro especial, é preciso que o judiciário antes autorize esse indiciamento. Então, se precisa-se de uma autorização judicial, significa que 2 atos estatais vão ser praticados, 2 deliberações, uma inicial do judiciário e uma posterior, que é o próprio indiciamento do delegado. Esse seria o indiciamento complexo, que depende de 2 manifestações de vontade, uma do judiciário e outra do delegado, com essa ressalva que eu faço. Me parece que uma coisa é a regra especial de competência. Situação distinta é a investigação. Não seria preciso exigir essa autorização para o indiciamento, porque o judiciário não fica vinculado a ele. O que o senhor diria para alguém que nos assiste nesse momento e pensa em seguir uma carreira como a sua? Virar um delegado de polícia? Bem, eu dou a dica para que esses postulantes aos cargos públicos, além de ler bastante sobre a carreira, procure conhecer em loco, vá ao local, converse com um profissional para saber como é a rotina, quais são as principais atribuições, as dificuldades e as vantagens de exercer a função. Eu digo que não existe carreira perfeita. Todas elas vão possuir pontos positivos e negativos. O que a pessoa precisa definir é justamente qual é aquela que, na sua visão, oferece mais vantagens. E eu faço aqui, claro, influenciado pela minha carreira, uma observação quanto à carreira de delegado, que se diferencia em relação a todas as outras pelo fato de não ser apenas jurídica, mas ser uma carreira híbrida, que envolve também os conhecimentos policiais. Tá certo. Delegado, eu queria agradecer o seu tempo, agradecer a atenção que o senhor deu. Muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço, foi uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade. Tá certo. O Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem.